Por último, e mais importante, cabe deixar bem claro que existem algumas circunstâncias, alguns cuidados que você, empresário, que já sabe disso e muitas vezes não sabe, precisa relembrar, precisa saber que para que nenhum credor chegue a afastar a sua empresa e chegar no seu patrimônio, é preciso que algumas obrigações sejam cumpridas religiosamente. A sua contabilidade, lembre-se do seu contador. O contador não tem que ser aquele cara que ganha metade de meio salário, R$100 por mês, só para fazer uma declaração ou outra e me mandar o imposto que eu pago. Se você pensa assim, você está errado. Você vai se dar mal. Se você tem um contador que pensa assim, que faz assim, você também vai se dar mal. E o contador também. Só que você vai se dar mais mal do que ele. Porque é o seu nome que vai ser responsabilizado por tudo. Contabilidade segue absolutamente regra legal. Por isso que você pode até trocar de contador, mas nunca ficar sem um contador, porque ele é o profissional habilitado, regulamentado, a assinar junto com você as declarações e a sua contabilidade, que hoje é eletrônica. SPED ECD, SPED ECF, tudo enviado para a Receita Federal, para os órgãos de fiscalização, inclusive CRC, analisarem eletronicamente. Portanto, isso não é ruim. Isso é bom. Porque eu estou falando de um assunto muito importante, onde você pode até se dar mal no mercado. Você pode ir à falência. Você pode pedir recuperação judicial, você pode se dar muito mal no mercado e o seu patrimônio não ser comprometido. Você continua rico. Você continua mantendo o seu imóvel. Você deve ter filhos. Você deve ter um mínimo necessário para se manter. Então não pode haver essa mistura. E para que não haja essa mistura de patrimônios entre empresas e os donos da empresa, contabilidade primordialmente. O seu registro fiscal tem que ser primoroso. Você tem que estar absolutamente legal. Só que a maioria dos empresários brasileiros não pensam em um sistema de assessoria empresarial que envolve contabilidade, que envolve escrita fiscal e análise, que envolve folha de pagamento e todo o seu processamento. Hoje está intrinsecamente misturado com a área fiscal e especificamente a sua área financeira. Isso precisa ter a qualidade máxima na sua empresa, no seu negócio. Porque é aí que o fiscal, o técnico da Receita Federal, da Receita Estadual e das prefeituras vão analisar. Se você não está sabendo, as suas informações já estão na base de dados da Receita Federal. E você pode ter declarado coisas ruins a seu respeito que vão afastar a sua empresa e chegar na sua casa, no seu carro, no seu patrimônio, na sua reserva de dinheiro, vão chegar no patrimônio da sua família. Precisa haver cuidados para isso, porque estamos entrando num período muito difícil da economia, onde os credores não vão perdoar os devedores. E você não pode estar descoberto, não pode estar sem defesa. Valorize um pouquinho melhor o seu contador. Procure ter uma assessoria jurídica empresarial preventiva. Porque muitas vezes, eu só vou contratar um advogado, um especialista quando eu me ferrar. Pensamento ruim. O correto é você não se ferrar. Porque quando você se ferrar, você vai atenuar o seu prejuízo ou evitar uma execução hoje. Mas ela vai chegar. Como eu aprendi dos meus mestres e ainda aprendo,
nós temos duas verdades nessa vida. Uma, todos morreremos. A segunda, os tributos serão cobrados, serão recebidos, nem que seja do seu espólio. Mas se você tiver uma boa proteção empresarial, se você tiver os registros feitos da maneira correta e a administração da sua empresa feita conforme manda a lei, você não vai ser responsabilizado por prejuízos da pessoa jurídica. Aliás, ninguém quer prejuízo da pessoa jurídica, quer que a empresa produza, mas é da natureza humana querer misturar. Fique atento. Contabilidade, fiscal, folha de pagamento, análise financeira e planejamento jurídico. É isso que você precisa pensar para a sua empresa. É mais barato do que você pode imaginar. Infinitamente mais barato. Eu vejo pessoas que estão sendo autuadas por um ente federativo. Nós temos o poder, a União Federal, os estados e os municípios. A sua empresa se submete a esses três. Tá? Sempre vai ter um município, um estado e a União. Eu vejo queridos colegas, empresários, sendo autuados em 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 15 milhões, sem possibilidade de ter grandes reduções nesses valores. Quando, ao invés de dever esse valor todo, se fizesse uma consultoria de qualidade e gastasse, ao invés de 200, 300, 500 reais por mês, R$1.000 por mês, gastasse um valor um pouco mais real para a sua assessoria, ao invés de dever 100, 200, 300, 1 milhão de reais, não estaria devendo nada, teria gasto uma fração milésima disso, pagando um bom profissional. Deve fazer parte do seu negócio um custo, que na verdade eu entendo como investimento, um protetor que analise junto com você na tomada de decisões. Não cometa o erro da maioria das pessoas. Primeiro faz, depois pergunta. Primeiro atira, depois vê quem é. O fisco adora pessoas que são assim. Por quê? Porque você, fazendo uma atitude sem planejamento, atirando para depois ver quem é, você já está automaticamente autuado. E a lei determina que você pague. Fique atento, pessoal. Eu vou produzir outros vídeos para a gente falar sobre empresas, para a gente falar sobre o seu negócio, para a gente falar sobre a prévia de como você planeja, como você atua como empresário, como você deve contratar os seus profissionais e, eventualmente, com problemas jurídicos, também chegarão as nossas notícias, nossas dicas aqui, para que você não fique voando. A ideia não é vender um trabalho, e sim que você se atente a isso. Tá? O Brasil é muito grande, São Paulo é muito grande, os estados são muito grandes e é preciso que você esteja preparado para uma retomada muito em breve. Um grande abraço, até mais.